Olá, bem-vindos aqui bater um papo com a Bela hoje. Grande Bela, pessoa incrível com uma experiência internacional também. Também foi para Londres, que nem eu, passou mais tempo lá em London, que foi demais. E, claro, grande estrategista, experiente, líder nesse aspecto aqui, nesse mercado e no mercado europeu também. Seja muito bem-vinda, Bela. Obrigada, Rafa. É um prazer enorme estar aqui com você, estar com todo mundo conversando sobre estratégia, vida, coisas. Muito obrigada pelo convite. E eu comentei aí de Londres e tudo mais, que eu gostei muito, porque as coisas aconteciam no horário e etc e tal. É uma das maiores vantagens de Londres. Duas vantagens, né? Um, que as coisas acontecem no horário, e a segunda, que não tem nenhuma reunião que aconteça sem uma pauta pré-definida, sem horário de chegar e horário de sair, sem um follow-up pós-reunião. É uma beleza. E às É seis uma da experiência. tarde, às 6 da tarde você vai para casa mesmo. E às 6 da tarde o lápis para em pé. Impressionante. É impressionante. Às 6 da tarde para em pé. E na Holanda, onde eu também trabalhei um tempo, em Amsterdã, o lápis em pé às 5 da tarde. Ô, louco, não imaginei isso. Em Pois Amsterdã. é, pois é, pois é. Olha só, não imaginei isso de Amsterdã, não. Isso dá papo para isso é muito papo para muita coisa, né? Porque é uma ética de trabalho completamente diferente da ética de trabalho latina, digamos assim, né? E eu sem fazer julgamento de valor, eu acho que as duas têm seus prós e contras, assim. Mas é interessante como é, as formas de produzir são diferentes, né? Acho que a gente pode Bem falar mais diferentes. disso. Depois eu queria saber mais da sua carreira, além disso que você falou agora de Amsterdã, de Londres e tudo mais, mas desses principais pontos, né? Acho que as pautas, como você comentou, são mais organizadas, os briefings dos clientes também, na meu ponto de vista, eram melhores, sabe? Com a definição de problema mais clara. Eu, quando estava na UMAP, ó, BBDO também, mas não é UMAP, na MV, AMV BBDO, lá eu trabalhava entre o cliente e o time de planejamento. Era Consulting Director, fixo, mas Consulting Director. Ajudava mais o cliente a entender qual é o problema, etc e tal. Uhum. O cliente super aberto a isso, para depois passar esse brief para o time de planejamento. Mas, em modo geral, os briefings dos clientes, no meu ponto de vista, eram melhores, mais técnicos, assim, não? Eu acho que tem um pouco de tudo, assim. Eu acho que eu tive o privilégio, assim, de trabalhar com times globais, enfim, multidiversos, assim, né? Com, enfim, nacionalidades mis, assim, formas de trabalhar e formas de entender os desafios e comunicação e por aí de formas diversas, assim. Então não tinha. Eu tive de tudo. Eu tive desde clientes onde a gente tinha. A relação era tão boa e tão profunda que o briefing era feito no papel do guardanapo, entendeu? Porque ali era na conversa que o briefing era feito e às vezes as soluções já surgiam juntos, era uma cocriação ali que rolava. E, obviamente, tive clientes globais extremamente rígidos e extremamente é, estruturados, digamos assim, né? De novo, sem julgamento de valor, eu tenho meu preferido, que acho que você pode imaginar qual que é. Eu acho que os dois dão resultados interessantes, né? Mas eu sempre acho que numa relação, quando você está num cargo de liderança em estratégia, né? Estratégia, atendimento, criação, enfim, quando você está num cargo de liderança e você tem uma relação muito boa de confiança com o cliente, consultiva com o cliente, e o cliente é um cliente que tem poder de decisão, que isso é né, um caveat importante, né? Eu acho que são nessas relações, nessas trocas relacionais, onde você consegue chegar em lugares mais interessantes do ponto de vista de resultado, assim. É, é na cocriação, é no trabalho consultivo, é nesse mano a mano, assim, que eu acho que as coisas, onde surgem as ideias mais interessantes e as soluções mais interessantes. Eu estava essa semana com a Luísa Helena Trajano. Eu tive enfim, um encontro com ela essa semana e ela falou um negócio que eu achei brilhante. Eu falei, meu Deus do céu.
Eu, como aquariana com ascendente em virgem, ouvi aquela frase dela e falei, isso é perfeito, isso é maravilhoso, isso eu deveria escrever e grudar na parede. E ela falou que, para ela, o trabalho, e o trabalho de liderança também, mas principalmente o trabalho dela, né, é, é sempre caos antes do processo. Ela falou essa frase e ela explicou, né, o que que é o caos antes do processo. Primeiro você inventa, primeiro você investiga, primeiro você cavuca, primeiro você vê para onde é que vão as coisas, você joga tudo pro ar, mistura tudo, vê o que acontece. E nesse processo, que é um processo intuitivo, extremamente feminino, né? E extremamente não estruturado, digamos assim, uma vez chegando na solução, aí você cria o processo para explicar o caos que você acabou de criar, a solução que você criou através do caos, né? Então, eu acho que isso é uma qualidade também muito brasileira, né? Obviamente, pela nossa cultura e as personalidades e por aí vai. Isso é um pouco mais difícil ver uma coisa dessa acontecendo em marcas globais em Londres, mas eu acho que é daí que surgem as ideias mais legais, as soluções mais interessantes, né? O que é bom de Londres e o que é bom de Amsterdã? Há o respeito absoluto na separação de vida privada e vida corporativa. Absoluto. O seu WhatsApp não vai tocar às 7 da noite de nenhum dia da semana, e muito menos no fim de semana, né? Tem momentos em que vai rolar estresses maiores porque você vai ter, enfim, uma concorrência ou alguma apresentação muito importante, etc e tal, com certeza. Mas é ponto fora da curva, não é a curva, né? Como é muito da nossa cultura aqui, né? E eu acho que isso também acontece porque existe um respeito muito grande por processos estabelecidos, por métodos de trabalho, por SLAs e por aí vai. Eu acho que aqui na cultura latina a gente perde muito e peca muito por isso, né? A gente já trabalha numa indústria que é uma indústria da urgência e da emergência, onde tudo é para ontem e cada vez mais tudo é para ontem. Eu acho que, né, a inteligência artificial, uma das desvantagens da inteligência artificial é essa noção de que todo mundo tem, de que as coisas ficarão mais fáceis e mais rápidas. E isso destrói muito, né, a nossa capacidade criativa, estratégica, produtiva, e também destrói essas relações de tempo, né? As coisas levam tempo para fazer. Mesmo que você tenha o seu Claudinho, né, o seu Manus, o seu chatinho, as coisas levam tempo, para ficar bom mesmo leva tempo. E eu acho que esse entendimento existe lá fora muito claro, né? É, no entendimento, eu não digo que é lá fora em todo lá fora, né? Eu acho que nos Estados Unidos isso não é verdade. Mas a minha experiência internacional em Londres, em Amsterdã, até mesmo na Itália, né, é de que existe sim um respeito maior pelo tempo das coisas, pelo tempo que se leva para fazer as coisas, pelo tempo que é necessário para se chegar em bons resultados e boas estratégias e boas histórias para contar, né? Acho que essa para mim é a principal diferença entre a nossa cultura de trabalho e a cultura de trabalho lá de fora. E a capacidade criativa aqui é enorme, né? A gente tem um pouco do que você comentou do caos aí da Luísa Trajano. Acho que tem isso, que a Sim. nossa capacidade criativa é gigantesca. E claro, nós, estrategistas, podemos e ajudamos demais nesse aspecto para fazer o briefing chegar lá, pensando nos impactos que eles podem ter na Sem condução sombra de criativa. dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, por isso que eu não faço julgamento de valor, assim, eu acho que, enfim, tudo tem seu pró e seu contra, né? O pró da gente ser latino e caótico e de uma cultura de muita troca e de muita bagunça, né? Muito caos, né? Faz com que, em contrapartida, as relações são mais calorosas, os resultados criativos são mais criativos, é, as formas são mais desformatadas, e a gente consegue, tanto do ponto de vista estratégico quanto criativo, chegar em lugares que não necessariamente você chegaria dentro de um ambiente extremamente processual e maquinário, né?
Eu acho que o Brasil está mais para caos antes de processo e a Inglaterra está mais para processo antes de caos, Para né? evitar o caos. É. Não que a Inglaterra não seja um centro de excelência criativa e estratégica, né? Sim. E muito. Perdeu muito nas últimas décadas, assim, mas sempre foi uma referência, né? Inglaterra, saudades. Eu voltei por conta do Brexit, que me convidou a voltar. Aí eu entrei Eu na. cheguei no ano do Brexit, eu cheguei em 2016 em Londres, Nossa, na véspera do Brexit. Foi interessante ver esse movimento acontecer lá, assim, foi bem curioso ver que eu fiquei quase 10 anos lá, né? Então eu vivi o voto do Brexit e como isso foi reverberando socialmente e mudando a sociedade britânica e a relação da Grã-Bretanha com o resto da Europa e com o resto do mundo, né? Eu vi o nascedouro desse movimento aí não muito legal, na minha opinião, mas enfim. na minha também não. Mas aí voltei para a Meta, tive a diversão lá de ser parceiro de agências criativas e tudo mais, foi bem legal. E o que eu mais fiz lá na Meta foi sobre comunicação, treinamento, workshops das agências, cursos sobre Legal. comunicação com impacto positivo, pensando no triple bottom line, né? People, Planet, Profit. Obviamente, sem esquecer do Profit, que é a razão pelo nosso trabalho, que estamos lá Sim. contratados para ter impacto positivo nos resultados de negócios das empresas que são nossos clientes e, claro, da própria empresa, mas sem esquecer É, das pessoas e do planeta. você sabe o que eu acho interessante? Assim, tem essa história dos P's, né? People, Profit, Planet, ou People, Planet, Profit, ou como você quiser, a ordem que você É. quiser, né? Tem uma palavra, tem um P que as pessoas falam pouco, e que eu acho que é o P mais importante de todos, e que talvez seja o P que englobe Planet, People e Profit, que é a prosperidade, né? Prosperity. Prosperity. E o que que é a prosperidade, né? A noção de prosperidade é que tudo você deixa depois que você sai daquela situação, você vai deixar aquela situação melhor do que quando você encontrou. Prosperidade, essa é a noção de prosperidade, né? Essa é a definição de prosperidade. É você, ao sair de determinada situação ou circunstância, você vai deixar aquela situação ou circunstância melhor do que quando você encontrou. Se você pegar essa noção de prosperidade e usar essa noção de prosperidade para, enfim, questão financeira, questão, de relações pessoais e profissionais, de pessoas, relacional, né? Financeiro, relacional e ecológico, de sustentabilidade, né? Prosperidade para mim é o P mais importante de todos. É você deixar o planeta melhor do que quando você encontrou, você deixar as relações melhores do que quando você chegou, e você deixar financeiramente a empresa, a corporação, o mundo melhor do que quando você chegou. E deixar isso pronto para a próxima geração, né? A gente, infelizmente, trabalha os três P's sem pensar na prosperidade. Acho que é uma pequena frase, né? Prosperity for people, planet and profit. Não é só people, planet and Exato. profit aleatoriamente. Tem que pensar na Aleatoriamente. prosperidade, faz muito sentido. A gente pensar nesse impacto positivo que dá para a gente dar. Eu fiz muitos desses workshops de diversidade, equidade e inclusão, ao menos, porque era um dos temas, tinha os dados e tudo mais na meta, na época que eu estava lá. E ajudava a quebrar esses estereótipos, e hoje melhorou em muita coisa, mas a gente ainda tem muita coisa com estereótipos na Nossa, comunicação de marca. Hoje, cara, a gente deu um passo gigantesco há uma década atrás e voltamos assim pois é. para a Idade Média, assim, tá bizarro o que está acontecendo do ponto de vista de comunicação, estereótipos, falta de diversidade, falta de equidade, assim, é impressionante. Aplausos para a humanidade, conseguimos voltar atrás, assim. E é o que você falou, há 10 anos atrás isso já estava diferente, muito maior interesse e tudo mais, e agora Sim, parece que o interesse e as ações, né, diminuíram muito. E aí com eu fico certeza. pensando muito nas ações das marcas, né, não só na comunicação, mas que mais as marcas podem fazer. Aí eu penso na Hum. Natura, faz muita coisa, Boticário, etc., mas ainda sinto falta de mais marcas fazerem isso. O que que você acha que um estrategista pode fazer para instigar e ajudar o cliente a pensar mais nisso? Qual que é a nossa função nesse aspecto? Rafael, acho que a gente não pode ser ingênuo, né? Eu acho que quando. Eu acho que a principal
trabalho de um estrategista nesse sentido é entender onde que essa marca, onde essa companhia está, onde esse cliente está com a cabeça em relação a esse assunto e entender o quanto isso afeta, no fim das contas, o que mais importa para a empresa. Se o que mais importa para a empresa é valor de ação e o valor da ação dessa empresa é zero impactado pela questão de sustentabilidade, equidade, diversidade, eles não vão botar dinheiro nisso. Não vai ter investimento nisso, né? Então, eu acho que como estrategista, eu sempre falo isso para todo estrategista com que eu trabalho, né? Se quer conhecer o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o RI do seu cliente, né? Vai lá, entra no site do seu cliente, baixa o relatório deles, dá uma olhada para ver o que está escrito no relatório de investidores do seu cliente, se ele tiver, obviamente, né, isso aberto, porque é ali que você vai entender a fundo onde é que estão os interesses dessa empresa e das marcas que fazem parte dessa empresa, né? Se diversidade, equidade, sustentabilidade, todos os ADs não for mencionado de forma, é, for mencionado só de forma estética, né, e não de fato uma forma real, né, e se isso não for de fato alguma coisa que vai impactar do ponto de vista de decisão de compra dos consumidores, a forma como a marca é values, né, na bolsa de valores e juntas aos seus stakeholders e acionistas. E não vai fazer nenhum tipo de diferença, ou vai, né, do ponto de vista produtivo da marca, da companhia, esse investimento não vai acontecer. Então, você, como estrategista, tem que ter essa não ingenuidade, né? Tem que ter esse estudo e entender. E aí, o que que eu posso te dizer? Se essa marca com a qual você está trabalhando, essa companhia com a qual você está trabalhando, não tem menção disso em lugar nenhum, e não tem, e esses assuntos não afetam de forma alguma a parte econômica da empresa, não há nada que você possa fazer como estrategista. Sinto muito dizer isso para você. Nada. Eu nunca fui ver um RI. Acho que eu precisava ter feito mais isso. Mas eu não vi. Isso evita várias frustrações, né? Porque eu tenho muitos amigos que são consultores de sustentabilidade, pessoas que são feríssimas nesse assunto. Saúde. Obrigado. Daqui a pouco volto. Eu sempre espirro em 3 ou 4 vezes, né? Pelo menos 3 vezes, né? Eu sempre falo para as pessoas, não dê saúde para mim no primeiro espirro, porque vem mais dois aí. É, mas enfim, então eu tenho muitos amigos que são bambambãs, assim, em sustentabilidade. Gente que trabalhou na Unilever e que tinha esse cargo na Unilever, gente que tem, enfim, mestrado, doutorado em Harvard nesse assunto, né? E são pessoas que são extremamente dedicadas ao assunto, mas frustradas de certa forma, porque encontram um embarreiramento gigantesco, né, na interlocução com as empresas, com as corporações que deixaram de investir nisso porque isso deixou de ser um assunto importante, deixou de ser pauta, né? É, o que é muito problemático, mas deixou de ser pauta. Tem estudo que fala que, esqueci o número específico, mas um grande percentual, grande imensa maioria de geração Z diz que pagaria mais por um produto se sabe que é de uma Better Futures, Brand Building Better Future, de alguma forma, e com impacto positivo. E isso existe, mas aí para conectar com o RI é outra coisa, né? Uma coisa é a gente ter uma geração falando que vai investir mais, vai pagar mais caro, se for o caso, por uma marca que está tendo um impacto positivo no planeta, além do produto ser, obviamente. Vai mesmo, Rafa? Eu É, sempre me pergunto isso. é a resposta da pergunta, pelo É a menos. resposta da pergunta, Mas é a é resposta da diferente do pergunta, RI, né? mas é diferente de tanta coisa, assim. É a resposta de uma pergunta que foi feita numa pesquisa que foi feita com uma pessoa sentada atrás de um computador, pensando que, meu Deus, eu, eu preciso dar uma resposta enfim, que de alguma maneira me faça me sentir melhor, entendeu? Não necessariamente, eu não sei, putz, cara, eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar muita polêmica, assim, mas eu tomo muito cuidado com pesquisa, muito cuidado. Em que sentido?
Porque eu acho que às vezes a gente pega o dado pelo dado, fora de contexto, sem entender como a pesquisa foi realizada, com quem foi realizada, em que circunstância foi realizada, em que momento foi realizada, e isso tudo impacta na forma como as pessoas respondem, né? É, Se essa pesquisa foi feita há 5 anos atrás, eu acredito nela. Se ela foi feita ontem, eu não acredito nela. Porque ontem foi mais digital, é isso? Não, não, porque ontem eu acho que as pessoas. Ontem, né? Sim, sim, Brincando com ontem e recentemente. hoje, né? Mas ontem, porque eu acho que existem na lista de prioridades, digamos assim, dos seres humanos, talvez esse assunto esteja ficando cada vez mais para baixo. Que A pena. gente tem, a gente tem guerras horrorosas acontecendo, a gente tem genocídios acontecendo, a gente tem políticos insanos, psicopatas acontecendo. A gente tem um custo de vida no mundo inteiro que está bizarro. A gente tem pessoas que estão se sentindo ameaçadas pelo seu gênero, pela sua classe social, pela sua raça, pela sua orientação sexual. Sustentabilidade foi lá para o fim da fila. Não porque não seja importante, mas é porque outros assuntos viraram prioridade nesse momento, nessa circunstância. Então, por isso que eu estou falando que eu estou muito cuidado com dados. Se essa pesquisa foi feita há 5 anos atrás, eu acredito. Se ela foi feita ontem, eu não acredito. Foi feita há três anos atrás. Hum, Do meio do caminho, aí vai, se acredita um pouco. é, eu meio que acredito. Não, tô brincando, eu não sou assim também, né? Tipo, não acredito em pesquisa. É estrategista que fala que não acredita em pesquisa, pelo amor de Deus, né? Corta, não bota isso na edição. Óbvio que eu acredito em pesquisa, mas eu olho com muito cuidado. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que eu digo que é esse olhar crítico para aquele tipo de informação que chega até você é super necessário. Às vezes, um recorte de um dado que cai no Instagram ou no LinkedIn, todo mundo começa a falar daquele dado, daquela informação, é um recorte. É um recorte com um ponto de vista, com uma filtragem e uma curadoria de alguém que está usando esse dado, enfim, na sua, com os interesses dessa pessoa, né? Eu posso usar um dado e posso provar, com o mesmo dado eu posso provar que sim, que não. Te garanto, Rafa. E Esse é o falando. exercício número um da universidade, de qualquer faculdade de direito. Qualquer faculdade de direito. Aprender a Com a provar. mesma informação, você aprova ou reprova uma tese, né? Então, assim, eu acho que como estrategista a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ser muito crítico. Muito, muito, muito crítico com tudo isso. De onde é que vem, como foi feita, com quem foi feita, quando foi feita a pesquisa e tudo isso, né? Esse poder de criticismo, de ser crítico para a construção, é um fato que você falou importantíssimo para o estrategista, né? Eu penso muito na Muito. curiosidade também, curiosidade como principal skill de um estrategista. O que que você acha que é o principal skill do estrategista para ele ter? Putz, cara, curiosidade, sem sombra de dúvida, empatia, você tem que ser capaz de se colocar na posição do outro e sentir pelo outro e, enfim, e entender a vida pelo olhar do outro, né? É, eu acho que a relação interpessoal tem que ser brilhante, porque eu sempre falo, né? O estrategista, apesar de a gente ter muitos estrategistas estrelas no mercado brasileiro e fora do mercado brasileiro, o estrategista ele é uma função de serviço, no sentido de que o bom estrategista está a serviço da criatividade. Ele está a serviço das soluções de problemas de negócio. Ele está a serviço dos seus clientes. Ele é uma função de serviço, é quase como como bons políticos, né? Deveriam ser assim, né? É uma função de serviço, né? É, e eu acho que essa qualidade interpessoal e esse entendimento também, né? De que você não está lá para estar certo ou estar errado, para provar o seu ponto, para entrar em grandes debates. Você está lá como um facilitador. Você é o cara que detém o conhecimento, a sensibilidade, é, a, a, a empatia, a possibilidade da conexão, né? O talento da conexão, a curiosidade, a narrativa.
né? O cara tem que ser um bom estrategista, tem que ser um excelente contador de história, né? Para as pessoas quererem de fato continuar ali, né? Embarcando naquele, no que está sendo contado, né? Enfim, desde a definição do problema até a chegada na solução, né? Então, essas para mim são as qualidades principais, assim. Mas eu realmente acho que essa qualidade de conexão e interpessoalidade é extremamente importante. Você tem que ser capaz de pegar o seu trabalho, entregar na mão do outro e deixar ele ir e ver onde ele vai dar. E ele provavelmente, muitas vezes, ele vai dar num lugar completamente diferente de onde você imaginou que ele fosse dar. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Se o resultado final for bom, que maravilha, né? Porque o seu trabalho, na verdade, é de facilitação Facilitação tanto para o cliente, mas principalmente para o time criativo, né? também. Muito bom. E como era isso lá no começo de carreira, assim, essa questão de serviço, facilitador, etc e tal, era da mesma forma? Imagina, claro que não. Óbvio que não, né? Até Como porque o era? começo da minha carreira foi há 30 anos atrás, então veja bem, né? Conheço Há bem isso. 30 anos atrás, o nosso mercado de marketing e publicidade era faca no dente, assim, era uma loucura, né? Extremamente competitivo, extremamente agressivo, extremamente masculino, né? Extremamente ególatra, ainda é um pouco, mas bem menos do que era 30 anos atrás. Então, é, essa, esse meu depoimento agora, do que eu acho que um estrategista deveria ter, é um depoimento de uma pessoa que já viveu 30 anos de uma carreira e foi construindo isso. No começo da carreira, não, né? E eu acho, inclusive, que também não era assim essa visão no começo da carreira, porque os meus líderes na época não tinham também essa visão, né? Eram pessoas que estavam vindo de formações até mais duras do que a minha, né? Do que a nossa, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Rafa? Então, Sim. você sabe bem do que eu tô falando, né? É, mas no começo da minha carreira, o meu interesse era ser uma esponjinha, assim. Eu queria estar perto de quem quer que fosse, que eu pudesse aprender alguma coisa e que pudesse me ensinar alguma coisa. Então, e eu era metida, no sentido de que eu me metia nas coisas, Entendi. sabe? Então, eu acho que a tal da curiosidade como característica, ela sempre esteve lá, né? Essa, esse fuxicar, assim, que é uma coisa da minha infância, inclusive. Eu lembro, meu pai brigava comigo muito quando eu era criança, porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança era abrir as coisas, né? Eu abria a televisão, pegava a ferramenta, abria a televisão para ver a televisão de tubo, tá, gente? Crianças que estão assistindo isso, existe um negócio chamado televisão de tubo. Então eu abria ali a televisão de tubo para ver o que que era que tinha lá dentro e tal, e depois não conseguia botar de volta. Aí meu pai ficava puto porque eu tinha feito isso, pegava a rádio, abria o rádio para ver o que tinha Nossa, dentro. que loucura. Então, assim, essa coisa essa curiosidade de tentar entender o mecanismo das coisas, as funções e os funcionamentos das coisas, e tentar ver por dentro como as coisas são, sempre teve comigo, né? E eu acho, de fato, que essa não é só a característica mais importante de um estrategista, eu acho que essa é a característica mais importante do humano. Acho que a gente só chega onde a gente está como humanidade porque a gente tem uma curiosidade que é maior do que tudo, né? O Harari fala que o Yuval Harari fala, né, que em Sapiens que o que levou a humanidade à frente foi a fofoca, né? Fofoca. Muito bom. A fofoca, né, que é uma coisa também muito brasileira, nada mais é do que curiosidade, né? É uma forma de você se manter curioso, né? De você investigar essa curiosidade o tempo todo. Então, eu acho interessante isso. E o Harari também, dá para ver lá, coincidentemente, olha quem está aqui. Olha lá, Mas coincidentemente tem muita coisa lá de milênios atrás que a gente regrediu, né, como sociedade, tem, tem, infelizmente. Mas também por isso que eu quero muito impacto positivo que a gente puder levar através da comunicação de marca também. tem, tem.
E tua carreira, tu tem uma jornada incrível nesses anos todos que você falou, e JWT e tudo mais, depois exportada, Lepub. Como é que foi essa sua jornada, se você puder contar, aqui no Brasil para Eu, depois ser exportada? eu comecei a minha carreira, na verdade, como cliente, né? Eu passei quase 10 anos na BAT, British American Tobacco, trabalhando em marketing de cigarro, quase 10 anos. O que foi muito definidor da minha carreira é, é porque eu estive no mercado de tabaco numa época em que eu vivia a transição e a transformação desse mercado, né? De ser um mercado completamente aberto, onde a gente podia comunicar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e era uma indústria que tinha um budget de mídia e de produção gigantesco, enfim, imagina. Se pensa Hollywood, filmes de Hollywood, Hollywood rock, Carlton Dance, Carlton Jazz, Free Jazz, e todas aquelas produções, né, megalomaníacas, gigantescas de comunicação, Derby, imagina, a campanha de Derby que Nizam fez em 1900 e bolinha para Souza Cruz, BAT na época, enfim, é, eu vivi uma transição nessa indústria, né? Que foi a transformação de um mercado que podia fazer tudo para um mercado que não pôde fazer nada. E isso não foi uma coisa não foi uma transição lenta e gradual, foi uma transição de um ano. Um ano a gente sai de uma empresa um marketing que podia fazer tudo para um marketing que não podia fazer nada, né? Com extrema restrição de comunicação num momento em que a internet estava chegando no Brasil e que isso, para mim, foi absolutamente definidor e impulsionador da minha carreira. Porque o que aconteceu? Eu era gerente de marca, depois e cuidava de algumas marcas, primeiro marcas locais, depois marcas globais, e depois eu passei a ter um cargo que se chamava Consumer Engagement Director, que era uma função que foi criada para se pensar a comunicação de marcas de cigarro no momento em que não se podia fazer comunicação. Então, o meu trabalho era pensar, tá bom, como é que a gente engaja os consumidores, né, dessa categoria, sem poder fazer comunicação? Como que a gente comunica com eles? E aí foi um momento de inovação tremenda, né? Porque a gente precisou pensar como é que a gente usa a internet, como é que a gente usa o digital, como é que a gente usa CRM, como é que a gente usa evento, como é que a gente usa ponto de venda com retail media. Uma série de iniciativas foram começadas naquele momento que foram meio que definidoras de omnicalidade que a gente vive hoje em dia, foi definido lá atrás. Então, aquilo foi muito, o começo da minha carreira foi muito importante para mim porque foi o que definiu a forma como eu me estabeleci depois em todos os outros cargos, todas as outras funções que eu tive em agência de publicidade. Porque depois desse período na BAT, eu vim para o universo de agência de publicidade, convidada pelo Pedro Cruz, na época, estava na Young and Rubicon, e ele me convidou, na época, para inaugurar a área de conteúdo e inovação da Young and Rubicon. Que só aconteceu porque ele sabia dessa minha trajetória na BAT, de como é que a gente vai, né, é, fazer comunicação sem poder fazer comunicação tradicional, né? Isso era 2001, gente. 20 vou deixar para lá, né? 25 anos atrás, isso, né? Imagina. Enfim, então é isso. Então, a minha transição para agência se deu dessa maneira, ou seja, eu não saí do marketing para planejamento estratégico, eu saí do marketing para inovação e conteúdo. Passei um tempo na Young Rubicon, depois a Paulinha Rizzo estava saindo da Fischer na época e me indicou para assumir o cargo dela como diretora lá na Fischer e foi isso que aconteceu. Aí dali em diante a minha carreira entrou para planejamento estratégico, mas sempre com essa cabeça de transformação, né? Porque a transformação me picou na Souza Cruz, na BAT. Eu gostei dessa coisa, né? De você repensar o status quo, de você transformar as coisas, e você vê que dá para transformar, não ter medo da inovação, não ter medo da transformação. Então, para todas as agências onde eu trabalhei, eu sempre, de alguma forma, fui chamada com essa missão,
né? Vem aqui porque a gente está com um perrengue, a gente precisa transformar. Vem aqui porque a gente tem um cliente que precisa de transformação. Vem aqui porque o nosso departamento precisa de transformação. Vem aqui. Então foi sempre, eu sempre fui na minha carreira, olhando, né, depois de 30 anos, olhando a transformação que se iniciou lá no fundamento, né, na BAT, foi alguma coisa que me acompanhou, e me acompanha até hoje, e é o que eu amo fazer. Então, foi da Young eu fui para Fischer, da Fischer para Nel Gama, da Nel Gama para Loduca, da Ludoca para Thompson, da Thompson para Publicis, da Publicis de volta para o Brasil. Entre Thompson e Publicis foi um período que eu vivi fora do Brasil. E da Europa de volta para o Brasil foi a minha última transformação agora, que foi macaca véia, com quase 50 anos de idade, aprender uma coisa completamente nova, que é o mercado da creator economy, de influência, enfim, e de conteúdo e como se comunicar com uma geração que nem sequer tem televisão em casa e não sabe o que que é um filme de 30 segundos, né? E que fala com uma fluidez, uma fluência gigantesca sobre influenciadores cujos nomes você não faz a menor, você não ouve falar, né? Mas que são heróis, são considerados, né, celebridades, heróis e role models para essas pessoas. Então é isso. Então, um pouquinho de tudo, um pouquinho de agência, ah, muitas agências grandes, de grandes grupos, trabalhando com marcas grandes e marcas globais, algumas agências independentes. A Fischer era uma agência grande, porém independente, a Loduca era uma agência grande, porém independente, né? A Nel Gama era uma agência grande, porém também independente, até virar parte do grupo Publicis. Então, essa mescla de independentes com grandes, inovação, conteúdo, transformação com estratégia, é mais ou menos a linha mestra assim da minha carreira em estratégia. Bela jornada, amiga. Bela jornada, essa de olhar mais para a parte da transformação, né? Você com referência de a gente precisa fazer uma transformação aqui desde lá da TAB até hoje, continuar olhando para isso é um impacto muito forte para quem te contrata também, né? Porque a transformação são muitas vezes e continuamente necessárias das É, marcas e dos clientes para o mercado. é. E é gostoso de fazer, viu? E é gostoso ser reconhecida dessa maneira, assim, né? Porque isso é meio que a minha marca, né? Eu já, uma vez, eu tive uma contratação que foi feita em 2 segundos, porque a conversa foi essa, foi a gente está com um problema, a gente precisa resolver esse problema com esse cliente e a gente precisa de alguém que tenha não só a capacidade e o entendimento de como transformar, mas também que goste disso. Porque não é fácil, né? Não é fácil você quebrar tudo e fazer tudo de novo. E às vezes não é fácil você não quebrar nada, ter que transformar sem quebrar nada, né? Fazer uma omelete sem quebrar os ovos, né? Então, assim, eu amo fazer isso, assim, eu tive a sorte de encontrar, de ter muito rápido na minha carreira encontrado isso como o meu output, assim, né? Então, sou grata a isso também. Skill asset percebido pelo mercado. Parabéns demais. Bela jornada, Obrigada. incrível. Falar contigo é bom demais, aqui nas câmeras gravadas, mas também fora delas. Fora delas é melhor ainda, É né, melhor Rafa? Fora ainda, das né? câmeras, é. Mas obrigado demais por topar participar, Bela, e parabéns pela sua incrível jornada aí, com grande impacto positivo para as marcas e empresas que você ajudou a transformar positivamente. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite novamente. Um prazer estar aqui com você sempre. E obrigado à turma aí que assistiu, ouviu também esse episódio incrível. Fica à vontade para compartilhar, para dar seu like, comentário. Todo engajamento é muito bem-vindo. Beijo.